Segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar da reforma do Estado, da função pública e desta estrutura que normalmente designamos por Estado. Nelson Brito, quando olhamos para as reformas, há reformas que hoje não têm que ver com a carreira contributiva. Estão muito acima daquilo que foi descontado ao longo de vários anos. Faz sentido? É justo? Como é que se pode rever essa situação? Foram direitos que as pessoas adquiriram e é muito complicado mudar o passado. Agora é possível trabalhar para que no futuro estes mesmos erros não se continuem a repetir. Mas há pessoas que ganhavam um X há 10 anos e que hoje ganham menos. Não percebi. Há pessoas que há 10 anos ganhavam mais do que ganham hoje e tiveram que adaptar o ordenado. Eu acho que caso a caso, claro, se não foram direitos adquiridos, nas situações onde não foram direitos adquiridos, acho que se tem que corrigir de imediato e pôr valores corretos. Ser claramente mais rígido nessas situações. Agora, nas situações que foram direitos adquiridos, será muito complicado mudar situações que foram direitos adquiridos. Agora, o que nós temos diariamente e o que ouvimos diariamente são pessoas que continuam a poder se reformar aos 44, 45 anos. A Presidente da Câmara de Palmela aos 46 anos com uma reforma de 1.800 euros por mês. Há com menos idade. E esses são coisas que nos últimos 2 anos o que mais temos discutido é este tipo de coisas e não conseguimos passá-las para a realidade. Eu já ficava muito contente que pelo menos não existissem casos novos, porque eu sei que é possível resolver os casos mais antigos, mas é mais difícil de resolver. Mas como é que ao dia de hoje ainda é possível que uma pessoa se venha a reformar com 47 anos? Como é este caso que ficou mais conhecido e devem existir milhares de casos. Este é apenas aquele que teve maior visibilidade. Isto tem a ver muito com a forma com que as coisas estão sempre organizadas. Veja, nós estamos hoje dia 17 de janeiro, não é? O Orçamento Geral do Estado foi apresentado no dia 15 de outubro. As empresas não sabem ainda hoje como é que vão pagar os salários de janeiro. Mais, nós ainda nem sabemos quantas das coisas do orçamento que foi apresentado no dia 15 de outubro vão ou não vão ser constitucionais e o Tribunal vai considerá-las inconstitucionais. Passaram 92 dias desde o dia em que foi apresentado o Orçamento Geral do Estado e as empresas ficaram a saber há uma semana que vão ter que perguntar aos seus colaboradores, 5 dias depois de ser publicado, se querem duodécimos ou não querem duodécimos. O que é um pesadelo administrativo, não é? Mas isto financeiro para gerir tesouraria. Isto é a forma como nós vamos andando. Porquê? Porque as pessoas quiseram ter uma vitória política, sair da Assembleia da República e dizer graças à nossa intervenção o colaborador vai poder decidir se quer com duodécimos ou sem duodécimos para haver uma pequena vitória política. E as empresas? Deixe-me só pegar-lhe noutro assunto. Há bocado estávamos a falar muito dos funcionários públicos. O exemplo do que se passa na administração pública é o que se passa no país. Isto não é exclusivo da administração pública. A administração pública tem que ser está sempre mais exposta porque resulta e vive do dinheiro que recolhe dos impostos de todos os cidadãos. Mas o que se passa na administração pública é o que se passa em todo o país. E por isso é que o país tem os problemas para crescer que tem. Há uma grande parte que é a burocracia, é verdade. Há uma grande parte que é a máquina do Estado que não permite fazer andar as coisas. Mas a maioria da capacidade de falta de liderança que existe no país é o que fez com que, nos últimos anos, o país não tenha conseguido crescer. Porque se nós tivéssemos mais empresários como um grupo de alguns que temos e os que vamos começando a ter, o país, mesmo com todos os problemas, o país estaria numa fotografia muito maior. Muito diferente daquela que a maior parte das pessoas que estão na função pública, ou a maior parte das pessoas que estão nas empresas, são, na maior parte, bons profissionais. Há 2 problemas. Primeiro, às vezes estão a fazer coisas que não estão minimamente preparadas para o fazer. É um problema do perfil que as pessoas têm para o lugar onde ocupam. E o segundo grande problema é a grande falta de capacidade de liderança que existe em Portugal, quer seja na função pública, quer seja na função privada. João Trigo da Rosa, ainda pegando a questão das reformas, parece justo haver reformas muito acima daquilo que foi a carreira contributiva, que obviamente foram calculadas legalmente com base nos critérios, os últimos 5 anos, dos últimos 10, por exemplo. Mas não faz sentido relativamente àquilo que tem sido a conjuntura dos últimos anos, de queda de ordenados, de ajuste.
Obviamente é uma situação altamente injusta e existem casos em que as pessoas acabaram por... A sua reforma é calculada não com base em toda a sua carreira contributiva, mas só com base nos últimos anos da sua carreira contributiva, que se calhar foi especialmente ajustada para garantir a reforma. Eu acho que são situações que têm que ser analisadas e, obviamente, um modelo justo é um modelo que traduz, digamos, a reforma em função da contribuição de cada um. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, claramente, quer dizer, esta questão das reformas é algo que temos que pensar seriamente, e o relatório acho que faz alguns alertas importantes. Portanto, o relatório diz que, no curto prazo, o custo das reformas vai continuar a pesar cada vez mais em percentagem do PIB, e mesmo com todas as medidas que já tomámos, e algumas delas sabemos que são duras, só daqui a uma década ou duas é que estabiliza. Portanto, há algo que se tem que fazer. E depois há uma questão também da equidade que nunca se fala, e o relatório refere, e bem, que não é só a equidade entre os atuais trabalhadores, em função da sua natureza, seja público, seja privado ou de outra natureza, mas é a equidade intergeracional. E o que está a suceder é que, apesar do esforço que neste momento se está a pedir, penalizando de alguma forma as reformas, só 30% desse esforço é que está a ser feito pela presente geração. 70% é para quem vem a seguir. Portanto, quem vem a seguir vai ter reformas muito mais baixas do que tem hoje e vai ter que estar a pagar mais pelos que ainda... Exatamente. Portanto, há aqui uma dupla penalização da geração dos nossos filhos e dos nossos netos. E eu acho que isso é uma questão, para mim, é a primeira questão quase ética e moral que se levanta neste tema, é esta equidade, é este tipo de equidade, mais do que se a Caixa Geral de Aposentações versus o regime geral são beneficiados ou prejudicados. Quer dizer, há aqui uma questão séria que muitas vezes não é discutida porque a próxima geração ainda não tem voz, não é? Esse é que é o... Bom, aqui há realmente, cá está, guerras entre gerações, quer dizer, é instituir no país uma guerra civil, porque veja-se o seguinte, ninguém olha para isto. Em 2005 o Tribunal de Contas fez um relatório e disse que a transferência das responsabilidades de fundos de pensões, dos CTTs, PTs, etc., para a Caixa Geral de Aposentações ia gerar um problema. Foram transferidas... Deu jeito no curto prazo. Deu jeito no curto prazo. Esse dinheiro foi para os credores do Estado. Não é? Cá está. Temos sentados à mesa as várias corporações. E a Corporação dos Credores já está sentada à mesa há muitos anos. Esses 7 mil milhões, as responsabilidades desses fundos foram transferidas para a Caixa Geral de Aposentações. Durante anos, a Caixa Geral de Aposentações foi descapitalizada pelo Estado e pelos interesses acoplados ao Estado. Só vivia dos descontos dos funcionários públicos. O Estado, durante muitos anos, nem dinheiro lá punha. Porque os descontos feitos aos funcionários públicos eram suficientes. No tempo da Guerra Colonial, o dinheiro da Caixa Geral de Aposentações foi utilizado para comprar canhões. E depois chegamos a 2013 e dizemos assim, não há dinheiro. Temos que matar os funcionários públicos, os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, porque estão a comprometer as pensões do futuro. Não há nada mais injusto do que este tipo de raciocínios. Porque há aqui políticas sucessivas de descapitalização dos instrumentos da proteção social. Por exemplo, veja-se o caso da transferência, agora já com este governo, da transferência dos encargos com as pensões dos bancários. 6 mil milhões. O dinheiro voou para outras paragens. Mas as responsabilidades ficaram, neste caso, por conta do Orçamento Geral do Estado. E ficam lá para sempre. E depois dizemos assim, bem, não há dinheiro para pagar pensões. Pois não. Depois se descapitaliza o sistema. O sistema de repartição e o sistema de capitalização, felizmente, durante alguns anos, foram-se criando fundos de pensões. Ou seja, nós olhamos para isto e olhamos assim, é preciso compreender o sistema na sua complexidade e pluralidade, porque o sistema tinha um pilar importante, que era o sistema de capitalização, e o sistema deveria tender para ter mais capitalização. Estamos a destruir o sistema de capitalização assendo em fundos de pensões, estamos a transportar as responsabilidades todas do sistema de capitalização para os ombros do Estado e depois dizemos que não há dinheiro para pagar pensões. Quer dizer, isto é sinistro. Ainda o mínimo que se pode dizer é que isto é sinistro. Deveria haver um teto máximo nas pensões, nas reformas. Quer
Um teto máximo para receber, um teto máximo para descontar, obviamente. Quer dizer, o sistema precisa de ser repensado, mas é preciso parar de descapitalizar o sistema. Porque depois, evidentemente, se durante décadas descapitalizamos o sistema nas suas diferentes componentes e depois pomos os portugueses perante esta... Olha, não podemos pagar hoje as pensões porque depois não temos dinheiro para pagar amanhã aos nossos filhos. Aos netos. Pôr os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. Isto é sinistro. Se bem que hoje são grande parte dos avós que acabam por ajudar os netos a passar estes dias. João. Só um comentário. Eu concordo com o Jorge quando diz que há uma série de erros do passado, nomeadamente descapitalização da Caixa Geral de Aposentações, que realmente não deveria ter acontecido, mas o que é facto, esse erro, como muitos outros que têm vindo progressivamente a descapitalizar o nosso Estado, as PPPs, o andar a pagar horas extraordinárias que não devem ser pagas, etc., que se vêm dilapidando o nosso Estado, já deveriam ter acabado, mas ainda hoje existem. E a questão nós não vivemos no mundo ideal que gostaríamos, nós temos um problema de recursos e, portanto, daqui para a frente, há que saber como repartir esses recursos. Independentemente, há situações que eu acredito que são altamente injustas, como essa que acabou de referir. Aliás, eu julgo que a capitalização da Caixa Geral de Aposentações ainda vem do antigo regime. Ela, a própria democracia, fruto, digamos, dos tais interesses que se foram, digamos, instituindo, acabou por conduzir para um regime de natureza diferente. Mas o que é importante é pensar como é que resolvemos daqui para a frente. E agora, o resolver daqui para a frente põe a questão, vamos penalizar a geração dos nossos netos? Eu acho que não devemos, quer dizer, por eles não terem voz, vamos passar para a frente as responsabilidades que nós hoje deveríamos assumir. Eu não vejo isto como uma guerra civil. Eu fico sinceramente preocupado, porque hoje tenho filhos e não tenho netos, da manhã eles pensarem que deixei um país bem pior daquele em que eu nasci. E, portanto, isso acho que é uma responsabilidade que todos temos e temos que o discutir abertamente, não numa lógica de guerra, porque seria quase uma guerra interfamiliar, porque todos nós temos, ou a maior parte de nós temos descendentes, mas num sentido de responsabilidade. Independentemente dos erros que estão no passado, que eu também partilho de algumas dos temas que referiu, mas o que é facto é que isso criou um ónus sobre o Estado, que se traduz numa dívida enorme, que, de alguma forma, nós temos que resolver daqui para a frente. Mas era possível reformar o Estado sem tocar nas pensões. É que o diálogo está inquinado, o discurso, o debate está inquinado, porque focaliza-se nos tais 70% que o Primeiro-Ministro quis focalizar. Então, mas vamos focalizar no resto. É possível reformar o Estado sem tocar nas pensões e manter o Estado bem. Porque o Estado, ao assinar um documento em que diz que a pessoa tem direito a uma pensão definitiva, se o Estado não cumprir isso, o Estado não é uma pessoa de bem. E o Estado não ser pessoa de bem, o Estado não ser pessoa de bem leva a que se institua um Estado da barbárie. Que é, enfim, chegam umas pessoas em nome de critérios de justiça que não são, afinal, critérios de justiça suficientemente abrangentes na sociedade em que o Estado tem que honrar as suas obrigações e instituir o regime da barbárie. Cortamos aqui, cortamos ali, cortamos onde nos apetece. Isto é protofascismo. Isto é protofascismo. Opinião sobre a questão das reformas. Já vamos ao trilho da rosa outra vez. Este problema da justiça intergeracional, isto vem em todas as teorias da justiça. Platão toca nele e John Rawls, para ir para um bastante mais recente, também o discute. E estes problemas são assim. E qualquer um deles, quer Platão, quer Rawls, Platão na República, Rawls na teoria da justiça, deixa razoavelmente claro que se uma geração apanha o poder em determinada altura e depois faz uma série de leis, uma Constituição e uma série de coisas para se auto-beneficiar, as outras gerações que vêm a seguir não têm que aguentar isto. E nós, em Portugal, estamos a viver precisamente esse choque. Nós temos uma série de gente que tem uma série de benefícios. Eu não conheço exatamente o regime da Caixa de Aposentações, mas há uma coisa que eu sei. 2 portugueses que tenham nascido em 1960 ou 1965 e que estejam agora perto de se formar aos 60, há um que vai receber 3 vezes mais que o outro. Se alguém me quiser, por trabalho parecido, o tipo que trabalhou no privado, trabalhou 40 anos, recebe 1/3 do que trabalhou no setor público. Do outro trabalhou um trabalho igual no setor público. Há alguém que tente, podem-me fazer as melhores teorias do mundo. Ninguém me consegue explicar que isto seja justo. Eu acho que é absolutamente injusto. Como também me parece que é absolutamente injusto que haja uma geração que pagou impostos baixíssimos, que fez descontos muito mais baixos, que fez uma série de coisas e que se entrincheirou no poder desde o 25 de Abril, porque o poder foi tomado por essa geração a seguir ao 25 de Abril, os outros foram-se embora, para o Brasil, para aqui, para ali, porque
Uns porque estavam, de facto, junto do poder do regime anterior, outros porque por simplesmente por serem mais velhos, estavam identificados com o poder, e, portanto, essa geração criou para eles uma série de benefícios. Também fez coisas boas, ninguém discute que fez, mas criou para eles uma série de benefícios. Agora vêm as gerações mais novas, da qual eu faço parte, o Nelson faz parte, o João se calhar também. Eu também faço parte. E o Jorge, certamente, você é o mais novo de todos. Exatamente. E a malta pensa assim, sim senhora, claro que esta gente tem direito a reformas e tem que se reformar, mas os outros que vêm a seguir também têm direito a alguma coisa, não é? João, o país não pode ficar completamente sem nada. Não é? Só uma pequena nota, quer dizer, independentemente, mesmo que não se tivessem feito erros nenhuns no passado, a própria alteração da pirâmide etária e da demografia obriga a ajustar alguma coisa, isso não temos dúvida nenhuma, portanto, e isso pelo menos explica-se que há 50% da reforma que se tem que fazer. Aliás, mais uma vez, o diagnóstico aponta para aí. Portanto, eu acho que se tem que fazer alguma coisa nas reformas. É evidente que se pode tomar a decisão política de dizer que não se toca nas reformas, mas como o dinheiro não estica, mas vamos ter que ter menos serviços hospitalares ou educação com menos recursos. Não, menos PPPs, menos isenções fiscais, menos isenções financeiras. Vamos ter que tirar nos sítios. São opções políticas que se fazem. Não é? O problema é que realmente o diálogo está inquinado à partida pela maneira forma como ele foi orientado. Em Espanha estão-se a respeitar os pensionistas? Espero mais um bocadinho. Eu já ficava. Espero mais uns 2 ou 3 anos, depois a gente fala. Porquê, João? Porque vamos chegar a um ponto de não retorno. O problema demográfico na Europa, que tem um lado muito bom, que é as pessoas viverem muito mais tempo e com mais saúde, e tem um lado relativamente mau, que é há cada vez menos crianças. E, apesar de tudo, e muitas são importadas, portanto, importadas no sentido de serem imigração, é um problema seríssimo para a sustentabilidade do sistema de reformas. E, de facto... Porque o pilar da capitalização não foi suficientemente salvaguardado. Sim, porque o pilar da capitalização não foi suficientemente salvaguardado, mas muitas vezes, até quando foi com dívida pública, o que cria uma situação extremamente complicada em que os fundos de pensões andaram a comprar dívida pública a um Estado que se endividou e que não tem capacidade para pagar. Portanto, nós temos aqui uma pescadinha de rabo da boca e muito dificilmente vamos sair... E é o próprio Estado que é mal consigo próprio, para não utilizar outro adjetivo. Eu acho que o Estado tem um grande problema nos sistemas democráticos, mas ainda não se inventou nenhum sistema melhor. É que tudo é gerido no curtíssimo prazo. É que já não é no curto prazo. Ainda podia ser com um horizonte de 4 anos, mas não é com um horizonte de 4 anos. É um horizonte de 4 dias. Se calhar já foi de 4 meses, agora é de 4 dias. E, portanto, com horizontes destes, é impossível preparar as coisas. É natural que é preciso reformar o sistema de pensões em Portugal e é preciso reformar o Estado e é preciso alterar muitas coisas. Mas as coisas tinham que ser alteradas com uma certa estabilidade para as pessoas, quer os reformados, quer os que estão no ativo, saberem com o que contam. O Jorge dizia há bocadinho, indignado e com razão, que se alteram as coisas assim de repente e que para o ano é diferente e não sei o quê. Bom, então é no setor privado, que os impostos são alterados durante o ano várias vezes. Durante o ano várias vezes. A tributação autónoma no final de dezembro, depois do ano inteiro, passou de 0 para 5% há 2 anos atrás e de 5 para 10 no ano seguinte. Quando não existia. Isto é completamente inconstitucional, mas o Tribunal Constitucional aqui está calado. E, portanto, nós estamos a ter um problema muito grande que é bom que encaremos de frente. Eu nunca vivi um período da minha vida, e já vi há alguns anos, em que conhecesse tanta gente que emigrou. Tanta gente que se foi embora. Gente da minha geração, gente das gerações mais novas, os filhos dos meus amigos que têm 20 e tal anos, os não sei quê, todos só pensam em sair daqui. Nós temos um problema seríssimo, um problema demográfico seríssimo, e que é muito mais grave que o que as estatísticas mostram, porque as pessoas mais jovens, e se vê-se nas universidades muito bem, que andam aí pelo Erasmus, que é um programa espetacularmente bem sucedido, perderam o medo de ir viver para outros países. E, portanto, não estão cá para sustentar as nossas idiosincrasias, a nossa incapacidade de nos reformarmos. Tem hoje uma maior mobilidade e procuram outro sítio onde é mais favorável. Nelson Brito, 30 segundos para uma última nota. Rui, eu ficava já mesmo muito contente que nós realmente, aqui há uns tempos houve um programa muito sério que era o Simplex, eu ficava já muito contente que em todas estas coisas nós fizéssemos 2 ou 3. Porque acho que tudo seria diferente e o país seria tudo diferente. Nós estamos aqui a ter uma ótima discussão sobre a questão das pensões. Eu ficaria muito contente que 100% das pessoas em Portugal só se pudessem reformar aos 65 anos ou que 99,9%. Isso resolveria já uma grande parte. Ficaria muito contente que todos os funcionários públicos, e coisas muito simples, coisas muito básicas para, como eu às vezes costumo entender, e a minha formação é militar, para militar entender, porque eu ouvi isto desde os 9 anos.
Ficava muito contente que todos os funcionários públicos fossem obrigados a trabalhar 40 horas. Ficava muito contente que existisse um objetivo de baixar o absentismo como existe em termos de toda a função pública. No outro dia eu ouvia dados muito rápidos. O meu realizador vai ficar muito contente se nós conseguirmos acabar dados muito rápidos. No outro dia eu ouvia o dado do Hospital São João, que foi considerado um dos melhores hospitais, que tinha 10% de absentismo. O Hospital São João, quanto é que será o absentismo? Será que o Estado sabe quanto é que é o absentismo nos mais de 700 mil funcionários ou nos 640 mil funcionários públicos que tem? Nelson Brito, João Trigo da Rosa, João Caiado Guerreiro e Jorge Monteiro Vaz. Agradeço a vossa presença. Foi particularmente interessante a nossa conversa hoje. A Comissão Executiva regressa amanhã. Aproveite este dia. Intervalo no primeira hora. A informação regressa às 12. Até já.